segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Vamos falar hoje sobre oração. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Se você já abriu, acompanha comigo. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Olha que interessante a gente perceber nesse texto, um texto que fala de uma reforma espiritual muito importante, num período em que necessitava-se dessa reforma. Estamos falando aqui do período do rei de Israel chamado Ezequias, num período em que as sucessivas reinações dos reis anteriores a ele, especialmente o seu pai, e o modo como tudo aqui foi se encaminhando para que as pessoas estivessem deixando de lado a adoração de Deus, ou até continuando a adorar a Deus, mas de modo sincrético, adorando a Deus e adorando aos deuses falsos, adorando a Baal, a Asherá, adorando até a Moloque, um deus que exigia sacrifício de crianças. E esse sincretismo religioso foi trazendo ruína aos sucessivos reis de Israel após os reinados de Davi e Salomão, com o reino unificado. Então, após Salomão, o reino se dividiu, o reino do norte, o reino do sul, especialmente o reino do norte caiu em total, completa apostasia, e o reino do sul foi tendo sucessivos reis bons e maus. Isso, claro, na perspectiva da Bíblia, na perspectiva daquele que estava fazendo tudo que fosse agradável ao coração de Deus. Ezequias foi finalmente um rei que agradou muito ao coração de Deus. E no seu período ele foi um rei reformista, trazendo de volta a adoração ao Senhor, ao rei único de Israel, e esteve então colocando por terra os altares aos deuses pagãos, aos deuses falsos. E é interessante a gente perceber que na história do rei Ezequias ele passou por 4 crises. Foi vencedor em 3. Na última crise, a quarta, ele infelizmente, spoiler aqui, né? Ele infelizmente perdeu. Mas na primeira crise que ele enfrentou, foi essa crise que estamos nos referindo nesse texto, que foi a crise da escolha, quando ele estaria escolhendo caminhar pelo caminho errado do seu pai, ou estaria caminhando um caminho diferente, um caminho abençoador, o caminho da reforma espiritual. E o Senhor o abençoou e, de fato, ele abandonou os ídolos e escolheu o caminho certo, o caminho de adorar ao Senhor. Você vai ver isso em 2 de Reis, capítulo 18, e 2 Crônicas, capítulo 28. Você vai ver essa escolha na primeira crise do rei Ezequias. Na segunda crise do rei, ele esteve enfrentando a crise da invasão da Assíria pelo rei Senaqueribe. E ele agiu corretamente. Ele se entregou a Deus em oração, não enfrentou a crise de modo político, mas enfrentou a crise de modo espiritual, com o seu coração totalmente entregue ao Senhor. E Deus deu o livramento. Você vai ver toda essa história em 2 Crônicas, capítulo 32. Deus deu o livramento. Então Ezequias pôde experimentar a bênção de Deus livrar o reino de Judá de enfrentar uma invasão assíria. Mais tarde, os assírios invadiram o reino do norte, o reino de Israel, e essa mesma bênção não aconteceu com Israel. Apenas o rei de Judá, o rei Ezequias, conseguiu a bênção de ter o livramento da invasão assíria por Senaqueribe.
A terceira crise do rei Ezequias foi a crise de enfermidade, que ele também foi vitorioso. Por causa das experiências em oração que aquele rei teve, ele pôde então clamar a Deus quando recebeu do profeta Isaías que ele teria o seu tempo abreviado, que ele precisava colocar a sua casa, a sua vida, o reino em ordem. Mas então ele orou, voltado para a parede, e naquela oração, devido às experiências do rei com Deus, ele orou, e Deus lhe deu 15 anos a mais, 15 anos de sobrevida, para que ele pudesse ainda ver o seu reino e ainda ter um pouco mais de paz também no seu coração. Mas, infelizmente, o rei Ezequias, no enfrentamento à sua quarta crise, aqui ele teve uma dificuldade e aqui ele caiu. Na crise da prosperidade, durante esse tempo de vida prolongada, ele esteve, então, demonstrando orgulho. Quando o rei da Babilônia o visitou, ele foi apresentando todos os utensílios do seu palácio, do templo também. Foi com orgulho, como o pessoal diz hoje, né, sendo muito amostradinho, né? Foi apresentando tudo, foi mostrando tudo, foi se orgulhando, foi partindo para essa atitude de ostentação diante de um outro reino, um reino que ele não conhecia as intenções futuras, e de fato, depois que o rei Ezequias morre, não muito tempo depois, aquele mesmo reino da Babilônia, quando Isaías fala profeticamente ao rei, dizendo: Olha, tudo que você mostrou para a Babilônia, pois é, mais à frente eles vão vir aqui, vão tomar tudo e você não vai ver, mas eles vão levar isso aqui para o cativeiro da Babilônia. E de fato foi o que aconteceu. Tudo o que Ezequias mostrou no seu rompante de orgulho, ele então perdeu tudo aquilo e Israel enfrentou o cativeiro babilônico mais à frente. Diante dessas quatro crises, a gente percebe aqui, na primeira delas, que é o enfrentamento correto que Ezequias teve quando ele tomou a feliz decisão de fazer o que é correto, de andar na contramão do que o seu pai havia feito, que foi um péssimo rei de Israel, de Judá, aliás, né, do Reino do Sul, Judá. Então Ezequias agiu corretamente e tomou a decisão certa. Colocar no chão os altares dos deuses pagãos, retirar todo tipo de vista grossa que se fazia a essas orações, a esses cultos pagãos, retirar os altares, os lugares altos, derrubar as árvores dedicadas às adorações pagãs, e fez a limpa no seu reino, fazendo com que o reino do sul, o reino de Judá, estivesse naquele período experimentando uma reforma espiritual e o avivamento também nacional, tanto envolvendo as questões políticas, envolvendo também as questões nacionais e envolvendo muito mais, em primeiro lugar, o valor principal de Israel, que era o valor da adoração, do serviço ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E você percebe nesse texto que a gente leu aqui, que há aqui nesse único versículo a chave para que estejamos alcançando uma vida de oração eficaz. Nossa igreja passou recentemente por uma semana de oração e temos descoberto ao longo da nossa história recente o valor da oração, o poder da oração em nossas experiências com Deus e o quanto a oração tem nos levantado, o quanto a oração tem feito diferença na vida do povo de Deus que o busca, que o adora, que o serve. E a gente já percebe aqui na primeira parte do versículo, quando diz que então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Uma das partes da restauração do culto a Deus
em Judá foi a restauração das festas do Senhor. E a principal festa foi a festa que Ezequias estava preparando aqui, restaurando, era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa que os judeus haviam deixado de observar. E com todo o preparativo, inclusive o ajuste necessário para que a Páscoa fosse realizada, e embora fora do tempo, atrasou um pouquinho por causa dos diversos ajustes que tiveram que fazer, mas ainda assim Deus abençoou. E preparando tudo para a Páscoa, naquele momento, os sacerdotes e os levitas, num só coração, os sacerdotes vindo um pouco depois, ainda lentos nesse trabalho de restauração, nesse trabalho restauracionista, os sacerdotes demorando um pouquinho, mas eles também participaram e tudo foi preparado, a Páscoa foi restaurada e toda a adoração ao Senhor nesse período. E a gente percebe aqui que agora sim, com tudo pronto, com os corações unânimes, eles se levantaram para orar. E a primeira atitude dessa oração, nesse momento de oração em conjunto, com o povo inteiro num só propósito, a gente percebe aqui a primeira bênção, que é a oração que parte dos líderes espirituais comprometidos com a obra de Deus. A oração que parte do coração, de modo espontâneo, aquele desejo de orar em público, orar com todos, clamarem juntos num só coração, numa só mentalidade, num só propósito. Esse tipo de adoração, esse tipo de ação que parte do coração da liderança unida é uma bênção. E, de fato, quando os levitas abençoaram o povo, e aqui a bênção dos levitas é a bênção de Arão, aquela famosa oração de Arão, que nós conhecemos bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Não é? A famosa bênção de Arão. Eles se levantaram, fizeram o gesto levítico de abençoar, é aquele gesto que faz assim com as duas mãos, desse jeito. Sim, você achava que esse gesto era apenas de Star Trek. Você achava que era a bênção de Star Trek, não era. Na verdade, o ator que fazia o papel de Spock na série de Star Trek, ele copiou isso aqui, porque ele era judeu. Ele copiou isso aqui da bênção levítica. Era esse gesto que os levitas faziam para ali em pé, com as duas mãos assim, com as mãos desse jeito, abençoando o povo e dizendo a bênção de Arão. Essa era a bênção, porque isso aqui representa a letra Shin. Shin em hebraico, que significa a letra de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso que se usava esse gesto. Então, ali, os levitas e os sacerdotes estavam com a mão imposta desse jeito, com esse gesto, abençoando o povo com a bênção arônica. E ali você tem a bênção do encorajamento que acontece quando oramos em conjunto. E essa oração parte de uma liderança espiritualmente comprometida, uma liderança séria, que quer se dedicar à oração, porque quer ver o seu povo aumentando em fé, em serviço, aumentando também em confiança no Senhor. Você encontra, então, junto com essa bênção arônica, você encontra o encorajamento para uma vida espiritual sadia. Você também encontra, pelo serviço dos levitas e sacerdotes, a mediação, especialmente naquele período em que Cristo ainda não tinha vindo à Terra, não tinha feito ainda a expiação total, completa e definitiva por nós, e a propiciação, a aproximação da nossa vida com o próprio Deus. E essa mediação que Cristo fez por nós ainda não tinha acontecido nessa época.
E quem fazia a mediação entre os homens e Deus eram os sacerdotes, os levitas. Então, numa oração em conjunto, quando uma nação inteira para estar se reformando, para estar se reconectando com Deus, e essa bênção tem anuência e parte justamente do coração da liderança, nós temos aqui a bênção da mediação acontecendo e, de fato, Deus aprovando todo esse movimento. Esse, portanto, é um sinal de que Deus está restaurando a comunhão que outrora havia sido perdida, a comunhão dele com o seu povo. Tudo porque esse desejo pela oração partiu da liderança de modo consistente, é um compromisso de modo consistente da liderança e de todo o povo. Em segundo lugar, você percebe também que aqui há a noção da oração coletiva que sobe como clamor unânime a Deus. A oração coletiva que é feita como se fosse numa só voz. Você percebe aqui no versículo que a sua voz era a voz de um povo, uma única voz, coletiva, unânime, sobe para Deus. E essa voz que sobe a Deus em oração é uma voz coletiva, é uma voz unânime, num só pensamento, num só coração. Aqui não havia divisão de quem estava a favor ou não das situações de restauração, porque todos estavam aqui a favor dessa restauração. Aqui não havia mais aquele sentimento de saudade do passado. Ah, quem dera eu pudesse agora voltar a adorar a Baal. Ah, que saudade de fazer sacrifícios a Asherá. Ah, que saudade de matar uma criança para poder agradar o Deus Moloque. Não se tinha esse tipo de saudade. Saudade essa que esse mesmo povo de Israel teve quando saiu do Egito, se lembrando das porcarias que eles comiam lá, que para eles faziam diferença. A saudade do Egito brotou no coração de um povo que havia sido liberto. Mas aqui vemos um povo em estado de avivamento espiritual, que não estava pensando em política, não estava pensando em divisionismos por causa de pequenos partidos que pudessem acontecer na nação inteira. Mas aqui você vê um povo que está, naquele momento pelo menos, buscando unanimidade, buscando uma unidade perfeita. E isso só acontece quando há oração. A oração une as pessoas. A oração quebra barreiras ideológicas, quebra barreiras de pensamento, quebra barreiras que possam dividir. A oração unifica corações que estavam outrora divididos, seja lá por qual motivo seja. Mas você encontra aqui a bênção da oração unânime, porque o resultado de uma oração unânime de um povo que pensa parecido e que está num só propósito. A bênção é que Deus ouve essa oração. Essa oração chega até o céu. Essa oração chega até o coração de Deus e move o coração de Deus em favor do seu povo, em propiciação por aquele que está orando, por aquele que está unido num só clamor, falando com Deus, sabendo que ele está sendo ouvido. A voz dele chega até Deus, uma oração conjunta, como se fosse uma só voz. E uma oração assim tem muita força. Talvez você esteja fazendo a pergunta, o pessoal geralmente pergunta, quando vê, alguns movimentos de outras igrejas aí fora, qual é a oração que Deus ouve? É aquela oração que você pula mais? Você vai quicando assim, igual uma bola de quicar? É a oração que você grita mais, que você faz mais barulho? É a oração que você começa a pegar as unções mirabolantes aí de subir na parede, de pular e fazer e acontecer? A oração poderosa é a oração que chega até o céu.
É a oração que Deus ouve. Com mais barulho, com menos barulho, não importa. A oração eficaz é a oração que Deus para ouvir. E logo após ouvir, Deus age, Deus responde, Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, Deus projeta o futuro de felicidade. Porque Deus ouviu a oração de um povo unido, buscando junto a presença do Senhor numa só voz. O céu se abre quando a terra se humilha em unidade na presença do Senhor. Essa nossa nação do Brasil, assim como a nação de Israel, a nossa nação do Brasil só vai de fato ser abençoada quando a gente reconhecer como nação que só o Senhor é Deus. Que só Jesus Cristo salva essa nação. Enquanto esses orgulhos brasileiros aí não forem quebrados, enquanto essa nação não se ajoelhar diante do Senhor, dificilmente a bênção total, completa virá. Eu digo isso com o meu coração triste, de uma nação que cada vez mais se envolve em idolatria, se envolve em pecados, se envolve em corrupção, e tanta coisa vai aparecendo e nunca a gente consegue ver um caminho final, uma bênção total de Deus. Se há uma voz profética que esse país precisa ouvir, é a voz profética do arrependimento e do reconhecimento de Jesus como Senhor dessa nação. E essa nação precisa muito desse reconhecimento. Não diz respeito aqui nada a ver com política. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com fé. A fé depositada, o coração completamente entregue, a oração completamente feita, unânime, numa só voz, de uma nação inteira, clamando a misericórdia de Deus. Por fim, o versículo também fala para a gente que a oração eficaz é a que alcança a santa habitação de Deus, como já estamos dizendo. Você tem aqui alguns versículos da Bíblia que demonstram isso. Especialmente agora que temos a bênção de ter a intercessão de Cristo em nosso favor. Ele como nosso mediador entre Deus e os homens. Você encontra aqui, através de Cristo, o acesso direto a Deus em oração. Você vai ver em Hebreus capítulo 4, versículo 16, essa verdade. Hebreus 4,16 fala sobre isso. Que Cristo é o nosso mediador e nos deu acesso direto a Deus. Nós também percebemos a aceitação divina quando o coração da nação está unido num só propósito, num propósito específico de se humilhar na presença de Deus, de ser abençoado por Deus. O Salmo 51, versículo 17, também diz que Deus não despreza o coração quebrantado. E essa verdade ainda está aberta para nós hoje. Se o teu coração está quebrantado, Deus vai ouvir a tua oração. Se o coração da nossa igreja como um todo é o coração, ou são corações quebrantados, Deus vai ouvir as orações que se fizerem neste local, nessa igreja. Se em algum dia o coração da nossa nação, do nosso país, reconhecer a Jesus como Senhor e se colocar na presença de Deus com o coração quebrantado, essa nação vai experimentar o melhor de Deus, a bênção do Senhor. Porque a Bíblia diz, como li também no começo deste culto, o Salmo 34, 17, que diz: clama aos justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Para fechar essa palavra, para fechar essa mensagem, eu quero dizer para você que sim, Deus ouve ainda
orações hoje. Desde que as orações sejam feitas com fé, as orações feitas pelo seu povo em unidade, com reverência a Ele e com sinceridade na presença do Senhor. Sim, quando líderes se levantam, quando o povo se une, o céu é buscado, Deus responde com graça. A graça infinita, inesgotável, soberana do nosso Deus que nos ama e que tem prazer em nos abençoar. Eu quero terminar então com esse texto conhecido de você, 2 Crônicas 7:14. É o texto anterior a esse contexto de Ezequias. Mas no período de Salomão, na primeira fase dele, que era a melhor fase de Salomão, logo no começo do seu ministério, do seu reinado, na inauguração do templo, ele fez aquela oração e Deus respondeu. Na consagração do templo, Deus respondeu a Salomão e a todos os que estavam ali reverentes, adorando ao Deus que havia se manifestado com a sua glória visível e palpável, através de uma fumaça. E a resposta de Deus foi: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, curarei a sua terra e sararei os seus pecados. A promessa do Senhor para nós, nessa manhã, é a promessa de que Ele está, sim, ouvindo as nossas orações. Desde que estejamos buscando a sua presença em unidade, em completa unidade, em perfeita união, sabendo que o Senhor está nos abençoando e está ouvindo todos os nossos clamores. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.